Olá, acompanhe agora a participação de mais um candidato à Prefeitura de Sumaré aqui nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal de Comunicação. O convidado hoje é Francisco de Assis Pereira de Campos, que concorre pelo PT. Ele tem 58 anos, é professor e foi secretário de governo da atual gestão. Esta é a primeira vez que concorre à Prefeitura. Obrigado pela presença, candidato. Obrigado eu pela oportunidade. Eleito prefeito, qual a primeira medida que Francisco de Campos adotará em Sumaré? Primeira questão é dar continuidade a obras importantes que temos que realizar no município, a construção da estação de tratamento de esgoto do Jatobá, a construção da estação de tratamento de esgoto do Tijuco Preto e a construção do viaduto que deve ligar a Avenida da Amizade, a Avenida Mancini, e o viaduto que deve ligar a região do Pisserno à região central. Essas são obras que estão sendo encaminhadas e que, de imediato, no nosso governo, devemos dar continuidade a esse trabalho de extrema importância e urgência para o nosso município. Bom, vamos abordar agora a saúde. Candidato, recentemente o secretário municipal de saúde admitiu que encontra muita dificuldade para contratar médicos para atuar no município. O senhor acha que conseguirá atrair novos profissionais? Como que o senhor faria isso? Temos dificuldade na saúde, não só no município, mas a nível de estado, a nível de Brasil, mas quero olhar com muito carinho a questão da saúde no nosso município. Quero desenvolver uma política salarial no nosso município para atrair profissionais, fixar os profissionais na nossa cidade, para que eles criem uma relação de compromisso com a saúde, uma relação de compromisso com a população, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa questão da saúde e criar uma saúde melhor para a nossa população. A terceirização seria uma possibilidade? Não penso em terceirização. Eu creio que foi investido bastante no governo Baquim na saúde, em novas construções. Nós temos 32 unidades de saúde bem distribuídas geograficamente no município. Eu creio que se a gente conseguir uma política salarial, conseguir trazer mais médicos, atrair médicos para o município, cuidar melhor dessas unidades de saúde, equipar melhor, nós vamos conseguir avançar e muito na área da saúde no nosso município. A contratação de profissionais, principalmente dos médicos, seria no caso de uma renovação salarial, uma criar uma política de salário para a gente poder atrair médicos para o nosso município. Essa é a grande dificuldade. Nós temos uma grande demanda na área da saúde e temos poucos profissionais na área da saúde. Talvez nós vamos poder contar com mais médicos na hora que a gente começar a ter efeito da Lei 12.202 que o Lula criou, no sentido de que os profissionais da saúde, assim que terminam a faculdade, vão prestar serviço no SUS, né? E aí eles vão ter benefícios no pagamento da escola. Eu acho que isso pode atrair mais gente, possibilitar mais pessoas estudar medicina e a gente lá na ponta no SUS conseguir avançar um pouco nessa questão, sobretudo do médico na área da saúde. Em relação à oferta de medicamentos e equipamentos, o senhor acredita que é satisfatória a situação, precisa ser melhorada? Precisa ser melhorada. Nós tivemos alguns problemas aí na cidade com aquele vendaval que destruiu o pronto-socorro. Nós precisamos investir recurso na construção da UPA para que a gente pudesse efetivamente entregar a UPA e sair do sufoco que esse problema do vendaval trouxe para o município. Tivemos que investir em equipamentos, investir no prédio para inaugurar a UPA num tempo razoável. Isso prejudicou o outro lado, que foi a questão dos insumos, medicamentos. Eu creio que a gente consiga, com muita rapidez, vencer esse problema e não ter mais o problema de médico lá na frente. Nós entregamos agora recentemente a UPA do Macarenco, a maior UPA do Brasil, inclusive, porque são mais de 2.000 metros quadrados de construção. E na inauguração dessa UPA, o ministro Padilha já anunciou uma nova UPA para a região do Matão e estamos já em fase de
e conquistar mais uma UPA também para a região do Picerne. Eu acho que isso vai ajudar a melhorar sensivelmente a saúde no município. E também uma novidade que é um pronto-socorro metropolitano para a região de Campinas, que vai ser construído na divisa, no território de Campinas, mais colado com Hortolândia e Sumaré, para poder atender essa população que mora, sobretudo na região da área cura. Um pronto-socorro com 6.000 metros quadrados de construção. E aí cada município vai pagar aquilo que usa ali, especificamente nesse pronto-socorro. Eu acho que isso vai aliviar, vai ajudar a gente a poder qualificar mais e dar à população atendimento melhor. Professor, o senhor citou a UPA do Macarenco, né? Essa obra ela foi bastante polêmica devido à demora no andamento. A UPA do Matão vai demorar tanto quanto ela? Não. A UPA do Macarenco, ela, na verdade, ela caminhava para ser um pronto-socorro. E no meio do caminho, nós conseguimos transformar ela numa UPA, por isso o atraso da construção e por falta de recurso do próprio município. A UPA do Matão, ela vem pelo governo federal. Ela é construída no município, ela é equipada no município com recurso do governo federal e o município assume e toca. Então, ela provavelmente o processo licitatório já está pronto, ela vai ser construída muito mais rapidamente. Ela é uma UPA em moldes diferentes, ela é uma UPA um pouco menor, ela tem 1.000 metros quadrados e não vai acontecer o que aconteceu no processo da construção deste pronto-socorro que acabou se transformando numa UPA no nosso município, que foi um grande ganho. Sumaré ainda registra casos de dengue acima da média regional, professor, principalmente na região do Matão. O que é possível fazer para reduzir esses números? Primeiro, a gente tem que acelerar e ampliar a busca ativa com os agentes comunitários, etc. Mas também precisamos trabalhar muito junto à população, para que a população também nos ajude nesse sentido, em cuidar melhor da cidade, a não jogar lixo em qualquer lugar, porque os criadouros são produzidos por nós mesmos, né? Então, se a gente também não envolver a comunidade, conscientizar a comunidade, que ela é extremamente importante nesse combate à dengue, só o município, só a saúde, só a vigilância sanitária não pode fazer muita coisa também. Mas eu quero investir, sobretudo, como professor que sou, na área da educação para essas questões da saúde no município. Candidato, agora sobre segurança. O Leonardo faz a pergunta ao senhor. Candidato, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e julho deste ano, Sumaré registrou 511 roubos de veículos, 22 homicídios, 45 estupros e 1.312 furtos. Um dos piores números da região metropolitana de Campinas. O senhor acredita que reduzir esses índices seja uma responsabilidade do Estado e o que o governo municipal pretende fazer? Quando o professor Baquinha assumiu o governo, o primeiro governo, inclusive, Sumaré é uma das cidades mais violentas do estado. Esse índice foi drasticamente reduzido e, às vezes, ele oscila, ele aumenta, diminui. Mas eu quero cobrar posição mais firme do Estado no nosso município. Há uma ausência muito grande do Estado na questão da segurança no nosso município. E nós precisamos melhorar cada vez mais o diálogo entre o município, a polícia militar e a própria guarda municipal. Nós vamos equipar melhor a nossa guarda municipal, nós vamos realizar concursos públicos para aumentar o efetivo da guarda municipal, mas também queremos que o governo do estado cumpra cada vez mais a sua parte com relação à questão da segurança no município. Gostaria de dizer também que vou investir, correr atrás para a gente resolver um problema histórico na nossa cidade, que é uma iluminação muito mal feita, uma cidade muito escura, e se a gente avança na área da iluminação pública também, é possível diminuir o índice de violência no município e, ao mesmo tempo, deixar a nossa cidade mais bonita. Mantido pela prefeitura, seguindo na área de segurança, né, o Corpo de Bombeiros da cidade ele trabalha muitas vezes de forma muito precária. Você sabe disso. Haverá ações para desenvolver a corporação? Claro que vamos tentar
trabalhar muito para que não só o bombeiro, mas a Guarda Municipal seja cada vez melhor aparelhada para executar esse serviço no nosso município. Nós somos a segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas, uma cidade que cresceu desplanejadamente. Temos 6 cidades dentro de uma única cidade. Então, essa ação do bombeiro, ela é uma ação extremamente delicada, complicada. Então, precisamos pensar, construir uma ação muito direcionada ao nosso corpo de bombeiro para que ele seja melhor aparelhado e possa efetivamente cumprir o seu papel com mais rapidez, com mais agilidade, com mais eficácia. Professor, a gente tem uma moradora da cidade, a Sandra Politório Ferraz, de 47 anos. Ela é proprietária de uma revenda de motos na região central. Ela critica, voltando à parte de segurança, ela critica a falta de segurança no centro da cidade. Vamos ouvi-la. Queria te perguntar o que vai fazer para mudar, alterar definitivamente a questão de segurança na área central da cidade. Está insuportável a área de segurança, os assaltos aos comerciantes, às casas, os roubos a carros, as famílias vêm sofrendo constrangimento são abordadas na porta de casa, onde os bandidos entram dentro de casa, roubam o que tem dentro, aterrorizam as famílias e maltratam as famílias e ninguém faz nada. Então não tem mais condição. Eu quero saber o que vai ser feito pela segurança. Candidato, em relação perguntou em relação à guarda municipal, por exemplo, aumentar o efetivo da guarda seria uma solução, melhorar os equipamentos, as viaturas, a condição de trabalho deles? Fazer isso é o que o município pode efetivamente fazer. Agora, a questão de segurança é de responsabilidade do Estado. A Guarda Municipal, ela tem como responsabilidade, como coisa própria dela, cuidar dos próprios do município. E nós temos que fazer isso. Esses dias a gente teve problema na área da saúde, por questão de não instalar um guarda, uma segurança. Então a gente tem que conciliar esse primeiro trabalho, essa primeira função da Guarda Municipal em cuidar daquilo que é próprio do município. E, ao mesmo tempo, a gente tem feito o possível no sentido de equipar a guarda, no sentido de aumentar o efetivo, para ajudar também nessa questão da segurança no município. Mas, na verdade, o que nós temos na cidade é um efetivo da Polícia Militar muito pequeno em relação ao tamanho da cidade, em relação à demanda. É isso que precisamos, estabelecer uma relação de diálogo com o Estado, de diálogo com a Polícia Militar, para que a gente avance nesse sentido e diminua efetivamente o problema da violência, dos roubos no nosso município. Nesse período em que o professor Baquim está à frente da prefeitura, como é que tem sido o diálogo dele com o governo do Estado, justamente em relação à questão da segurança? Ao que sei, existe uma relação boa entre o município e a Polícia Militar que atua dentro do município, mas com o Estado, muito ruim, no sentido de que o Baquim passa por 2 governos sem ter conseguido uma audiência sequer com o governo do Estado. Isso é muito ruim para o município, né? Então, eu pretendo estabelecer, abrir uma porta de diálogo com o governo do Estado para que a gente possa discutir problema de segurança numa visão mais ampla, inclusive, saindo um pouco da esfera municipal e discutir o problema da segurança com os outros municípios e a nível de região metropolitana de Campinas hoje, né? Porque não dá para tratar mais a segurança só a nível de cada município, porque nós não somos ilha, nós temos uma relação, uma interface muito grande dentro dessa região metropolitana de Campinas, que é enorme. Em relação à saúde, qual é o projeto do senhor, em relação à educação, qual é o projeto do senhor para a educação de Sumaré? A educação de Sumaré, nós precisamos continuar aquilo que vem sendo feito e melhorar em algumas coisas. Nós avançamos bastante na saúde, eu acho que a saúde do município, a educação do município, ela é uma educação muito boa até, né? Mas é preciso avançar, é preciso melhorar. Foram compradas lousas, né, eletrônicas, foi comprado mais de 1000 computadores para os professores, salas de informática, mas quero, como professor, entendo que é preciso continuar investindo
na educação, na formação permanente dos profissionais da área da educação e equipando as nossas escolas com equipamentos na linha da tecnologia moderna cada vez mais. Nós estamos construindo uma escola que é pró-infância na região do Maria Antônia, com um programa de educação para a creche do governo federal. Temos mais 2 conquistadas para a região do Pisserno, né, com capacidade de 230 alunos por escola. Nós criamos o PROEB, que é um programa para poder avançar na perspectiva de não deixar a criança de 0 a 4 anos fora da escola, e vamos continuar investindo no PROEB, avançando com o PROEB, no sentido de que enquanto a gente não dá conta de construir as escolas necessárias para cobrir essa demanda, nós vamos trabalhando com o PROEB, mas também vamos correr atrás de recursos do governo federal para continuar construindo essas creches, essas escolas para as nossas crianças no município. Em relação às creches, o senhor pretende construir mais? Quantas o senhor acredita que sejam necessárias? Ou continuará comprando vagas em instituições particulares? Olha, a tendência, o sonho, o desejo é que a gente construa escolas. Mas enquanto isso não é possível, nós temos que abrir mão e investir no PROEB para que a gente não deixe crianças fora da escola, fora da creche, como é assim entendido. Agora o transporte. Candidato, usuários do transporte público coletivo, eles reclamam com frequência sobre a qualidade dos ônibus. O não cumprimento de horários e itinerários, várias reclamações. O que o senhor fará? Vai intensificar a cobrança sobre a empresa? Transporte coletivo em Sumaré sempre foi um problema, né? Um problema histórico. Até por conta da geografia da cidade, uma cidade que cresceu sem planejamento. E tenho andado nos pontos de ônibus na minha campanha, me encontrado com os usuários do transporte coletivo e tenho ouvido muita reclamação nesse sentido. Nós temos muito que avançar ainda no transporte coletivo no nosso município. Mas quero estabelecer uma relação de diálogo com empresas prestadoras de serviço, que é a Ouro Verde e que é a Copersul, né? Para que a gente possa, juntos, encontrar caminhos de solução para que a população possa ser mais servida e que a gente possa construir cada vez mais um transporte coletivo que transporte as pessoas com mais dignidade, com mais respeito e com mais frequência. Uma das reclamações é o espaçamento entre um horário e outro, que dificulta. Às vezes as pessoas têm que ficar muito tempo no ponto do ônibus, isso também às vezes provoca outros problemas, de violência inclusive, as pessoas terem que ficar às vezes muito tempo no ponto do ônibus, isso abre uma porta também às vezes para a própria violência. Mas quero cobrar, fiscalizar as empresas que prestam serviço no município para que elas possam prestar um bom serviço para os usuários. E quero aproveitar a oportunidade para dizer que também está chegando para o município mais de 100 ônibus novos agora, para poder já de imediato melhorar sensivelmente o transporte e a qualidade dele para os nossos usuários. O senhor pretende subsidiar parte das passagens dos usuários? Nós estamos trabalhando no próximo governo para que a gente possa criar no nosso município o passe único, né? Isso vai ajudar, inclusive, a baratear o custo do próprio usuário, né? Mas quero pensar em alguma possibilidade de subsídio onde alguns bairros em específico no município que o transporte não chega. Talvez a questão do subsídio precisa ser estudado, ver juridicamente como é possível fazer isso, para poder levar o transporte coletivo a alguns bairros que ainda não existe e que fica difícil para a empresa fazer esse transporte porque não fecha a conta. De cima disso, o senhor pretende incentivar esses transportes alternativos, por exemplo, as vans? Eu quero criar uma relação muito transparente, de muita confiabilidade e seriedade com o transporte alternativo na cidade. Eu acho que eles prestam um serviço relevante para a comunidade e o transporte coletivo alternativo na nossa cidade também gera emprego, né? Famílias que vivem desse transporte, e vamos continuar dialogando com eles e ajudando naquilo que for possível ajudar para que eles continuem prestando um serviço
de qualidade à população do nosso município. Em relação agora à economia e infraestrutura. Candidato, Sumaré é uma cidade privilegiada por estar próximo das rodovias, né, que atrai bastantes empresas, principalmente no setor de logística. O senhor pretende intensificar a atração de novas empresas no município? Claro, não podemos perder a oportunidade que vive o nosso município. Sumaré tem duas grandes rodovias que atravessam o município, que é a Bandeirantes, que é a Anhanguera. Nós estamos muito próximo dos maiores aeroportos de carga da América Latina, que é o Viracopos. Isso tem atraído muitas indústrias, muitos investimentos para o nosso município. Sumaré tem ainda 50% do município que é zona rural. Então, Sumaré tem muito a expandir e vive numa região geográfica privilegiada. O que nós não podemos é permitir que Sumaré cresça desordenadamente, sem planejamento, como ela cresceu. Nós estamos consertando vários erros do passado por esse crescimento sem planejamento. Então nós temos que ter responsabilidade no sentido de planejar esse crescimento e fazer com que esse crescimento traga riqueza para o município, melhore o nosso município, mas com sustentabilidade. Sumaré virou uma página da história que impediu o seu crescimento, que é a solução do problema da água no governo Baquim. Isso vai nos ajudar a fazer com que Sumaré atraia novos investimentos e a gente ter que cuidar para que esses investimentos, para que esse crescimento seja de fato para a nossa cidade um acontecimento bom. O Sumaré hoje é campeão em geração de empregos, novas empresas já estão se instalando no nosso município, o Omar está indo para lá, já deve inaugurar ainda este ano, o Shopping Center, um dos segundo, terceiro maior shopping center da região metropolitana de Campinas, vai ser inaugurado no ano que vem no nosso município. Isso vai gerar empregos diretos, empregos indiretos, e o município tende a crescer. Mas quero reforçar que temos responsabilidade em conduzir esse crescimento para que isso seja, de fato, um ganho para o nosso município e não um problema como foi o crescimento da nossa cidade, sobretudo na década de 80. Sumaré ainda hoje cresce mais que a média do Estado. O Estado cresce 1,1, Sumaré cresce 2,2. Então, isso é um momento assim, importante na história do nosso município. Precisamos avançar. Nós estamos com recurso para a gente poder realizar, no caso seja eleito no meu governo, as 2 estações de tratamento de esgoto, para dar qualidade de vida também ao nosso município, cumprir legislação ambiental. Nós estamos correndo atrás de recursos para a 3ª estação de tratamento de esgoto e creio que no meu mandato, se eleito for, nós vamos entregar Sumaré com 100% do esgoto tratado. Isso também começa a dar sustentabilidade ao nosso município, para que ele possa crescer e crescer cada vez mais com sustentabilidade. Em relação à falta d'água, o prefeito Baquim disse no final do ano que resolveu 80% do problema. Esses 20% o senhor vai sanar no seu mandato? Claro, nós vamos continuar investindo no abastecimento da água no município. E esse investimento ele tem que ser contínuo. Nós temos que investir agora, no próximo mandato, para reduzir as perdas. A nossa rede é uma rede ainda antiga, com vários problemas. No governo Baquim, ele já trocou todo o encanamento do centro da cidade, que eram encanamentos ali que tinham quase 50 anos, canos de ferro, que estavam podres, entupidos. Foi construído vários reservatórios, que era um problema que o município enfrentava. Não tinha reservatório de água, foram construídos grandes reservatórios de água, e vamos ter que continuar investindo na perca, para que a gente trate a água e essa água seja efetivamente distribuída e chegue até o final no consumidor, e continuar investindo em reservatório e ampliando a capacidade de tratamento da água no nosso município, por conta dessa possibilidade de crescimento que tem o nosso município. Então a água resolveu o problema da água, mas a água é uma constante preocupação para que a gente possa avançar nesse sentido e não travar um possível crescimento do nosso município. O senhor citou a agricultura
das respostas. A agricultura em Sumaré é muito conhecida pela produção do tomate, né? Ela é reconhecida nacionalmente. Hoje ela responde a uma parte quase ínfima do PIB da cidade. Isso, o senhor pretende dar algum tipo de incentivo para alavancar um pouco mais a agricultura? Seguinte, eu nasci na roça, me criei na roça. Minha primeira formação de técnico agrícola, trabalhei na Exalc, depois como técnico agrícola. Reconheço esse potencial do município na produção de tomate. Nós temos dentro do nosso município 3 assentamentos de agricultura familiar. A gente sabe que 70% da comida que chega na mesa do brasileiro é produzida pela pequena propriedade, pela agricultura familiar, e pretendo, no meu governo, estabelecer uma relação de diálogo para ver como o governo pode efetivamente ajudar os nossos agricultores no nosso município. O município não pode assumir tarefa de investimento na agricultura, mas eu creio e quero fazer do meu governo um governo facilitador com os agricultores, com os pequenos agricultores, no sentido de ajudá-los também a buscar recursos para investimento na área da agricultura, para que o nosso município não decresça na produção do tomate ou na produção da agricultura familiar, mas que ele se estabilize e possa efetivamente continuar crescendo nessa direção. Certo. Qual setor que o senhor julgaria ser o mais carente de investimento na cidade? Olha, Sumaré ainda carece de investimento em várias áreas, né? Eu acho que nós temos um problema sério que precisamos buscar recursos, que é para resolver o problema da malha viária, né? Sumaré tem muito buraco, é uma malha viária, as que são antigas e depois outros asfaltos que foram feitos um pouco na correria e não teve muita qualidade, e nós sofremos muito com isso. Os veículos de Sumaré, os proprietários de veículos sofrem muito com isso, porque um asfalto esburacado acaba quebrando o carro, judiando do carro, trazendo prejuízo à população. Eu acho que essa área é carente e nós vamos ter que correr atrás, buscando recursos para o recap da cidade. O projeto do recap está pronto, o Baquim está recapando agora, inclusive, as vias principais ali da região de Nova Veneza, por onde passam os ônibus, e resolvendo um pouco esse problema, mais de 20 quilômetros de recap agora, com a ajuda de emendas parlamentares, e nós vamos continuar correndo, buscando recursos junto ao governo federal para a gente poder avançar nessa questão do recap na nossa cidade. Meio ambiente. Em diversos pontos da cidade é possível flagrar, o senhor também deve passar por esses locais aí, despejo irregular de lixo. O que o senhor pretende fazer com relação a esse despejo? Com relação ao lixo na nossa cidade, nós vamos ter que trabalhar muito no próximo governo para buscar e licenciar áreas para a gente poder limpar a cidade e ter onde colocar. Nós vivemos um problema, não só Sumaré, mas Hortolândia e outras cidades vivem um problema de licenciamento de área. Existe já um consórcio em discussão entre alguns municípios da região metropolitana de Campinas, para que a gente possa encontrar uma solução para a questão do lixo no nosso município e nos municípios vizinhos. É uma situação muito difícil, complicadíssima, por conta da legislação ambiental, que é dura, cobra do município, mas temos problemas nessa área e vamos trabalhar muito para a gente poder solucionar logo de imediato esse problema do lixo na nossa cidade. Com relação ao meio ambiente ainda, candidato, existem poucas áreas verdes. A construção de parques está prevista dentro do seu governo, por exemplo? Sim, é uma das coisas que queremos investir na construção de parques lineares, reflorestamento, recuperação dos córregos, investir em tratamento de esgoto, para que nós temos um sonho com o horto florestal nosso, transformar esse horto florestal num parque de fato, né, para que a população possa usufruir daquela riqueza imensa que o município tem, que não foi possível fazer ainda, transformar aquilo num parque, mas quero investir e acreditar que nós vamos transformar o horto florestal num grande parque, para que a população possa conviver ali com a natureza e usufruir daquele espaço como um espaço de lazer e ao mesmo tempo de preservação ambiental. Habitação.
Candidato, quais são as propostas do senhor nessa área da habitação? O senhor pretende dar, por exemplo, prioridade às famílias de área de risco na construção de moradias? Quero continuar na mesma direção que o governo tem tido com relação à habitação. No governo Baquim, bateu-se o maior recorde histórico na cidade. Nesses 7 anos e meio de governo do Baquim, ele vai deixar um legado na área da habitação de alguma coisa em torno de 7.000 casas construídas junto ao programa Minha Casa Minha Vida. O governo está construindo no Matão 3.000 apartamentos de 0 a 3 para a população, em especial aquelas que vivem à margem do Rio Quilombo, em área de risco, sujeitos à enchente. Nós estamos criando uma relação muito segura, muito transparente com o governo federal, no sentido de buscar ainda mais recursos para a construção de casas para essa população mais carente do nosso município. Fez-se muito na área da habitação. Quero continuar nesse mesmo ritmo, buscando recurso junto ao governo federal para que a gente possa dar conta de diminuir extraordinariamente o déficit habitacional no nosso município. E não só na área da habitação, de trazer casas, mas continuar o trabalho feito na área da legalização dos loteamentos, das ocupações no nosso município. Foi possível avançar no governo Baquim em alguns bairros, Esperança 1, Esperança 2, Davina, Vitória, Conceição, a Rua 11 no Bandeirantes e outros tantos loteamentos irregulares no nosso município que, creio, no meu governo, dá conta da gente legalizar todas essas áreas para que essas áreas possam, as famílias que ocupam essas áreas em áreas de APP possam sair, ir para uma outra residência, morar com mais dignidade e a gente possa, inclusive, cumprir essa legislação ambiental de reflorestar as áreas onde as famílias estão vivendo hoje. Candidato, Sumaré tem hoje uma grande invasão na região do Parque Residencial Manuel Vasconcelos. O senhor é favorável a esse tipo de cobrança por moradia? Eu não entendi a pergunta. Sumaré hoje tem uma grande invasão na região da Soma, do Parque Residencial Manuel Vasconcelos. Gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de cobrança. Olha, o governo Baquim criou uma secretaria de habitação. Antes era um departamentozinho lá no seminário. Criou uma secretaria de habitação, deu estrutura para essa habitação, dentro do possível, trabalhar no município. E criamos uma política habitacional no município para poder avançar nessa questão do déficit habitacional. Então, eu acho que a ocupação ela é desnecessária quando o município se preocupa com essa questão, tem uma secretaria e quer dialogar com a população para que as coisas aconteçam de forma mais organizada. Haja visto o exemplo do Zumbi de Palmares, né, que fizeram a ocupação, nós fizemos toda uma relação com o governo federal, com os ocupantes, fizemos cadastro deles e eles vão ser beneficiados nesse programa Minha Casa Minha Vida, lá no Matão e em outros lugares por onde estão se construindo casas. Então eu acho que quando o município está aberto ao diálogo, quando o município tem um projeto na área habitacional, eu creio que seja desnecessária essa ocupação, expor as pessoas sem necessidade, que ela poderia estar acontecendo de uma forma de diálogo com a nossa Secretaria de Habitação. Certo. Em relação, atualmente também Sumaré vive uma invasão ali na região do Parque Salerno. A população reclama que falta agilidade e até credibilidade nos cadastros na construção de moradia. O senhor acha que é possível melhorar isso, agilizar o processo e atender mais rapidamente as famílias? Claro, nós precisamos, Sumaré precisa de informatização, para dar mais agilidade, para dar mais velocidade a todas essas questões. Agora, é sempre moroso o processo, né? Veja bem, nós estamos construindo essas 3.000 casas, né? São 180 milhões de investimento, e numa velocidade que eu estou impressionado, né? As torres já estão, grande parte delas já estão prontas. Então, é um processo longo de seleção de programa, seleção de projeto. O
Brasília, recurso, discutir valores dessas construções. Então, é um processo moroso, é um processo longo. E a população precisa entender também esse processo moroso. E também a dificuldade que, às vezes, a própria prefeitura, por falta de estrutura, de informatização do sistema, não dá conta de resolver rapidamente. Precisamos investir em informatização para que os processos possam ser mais ágeis e responder aos anseios da população com mais rapidez. O que o senhor pretende fazer, o governo do senhor pretende fazer na área da cultura? Cultura, nós temos que investir permanentemente na cultura, no sentido de produzir cultura. Aliás, Sumaré é um mosaico cultural fantástico, né? Nós temos pessoas, famílias que vieram de todos os estados do Brasil, norte, nordeste, interior do estado, Paraná. Então, é um palco muito rico, né, nessa questão da cultura. Pretendo continuar incentivando a cultura na formação permanente, na produção permanente de cultura, na área da música, na área do teatro, na área da dança, e quero investir nas praças, para que as praças se transformem num espaço de convivência das pessoas, num espaço de produção cultural, num espaço de prática de esporte. E quero trazer teatro para a nossa cidade, né? Estamos investindo já no Macarenco, numa praça que tem um pouco esse rosto, né, de interface com várias atividades ao mesmo tempo, poliesportivo. Na região Aracura já tem uma praça que deu resultado, funciona, uma praça onde as pessoas possam praticar ali vários esportes ao mesmo tempo, mas, sobretudo, resgatar essa questão da praça como cultura, né? A praça já deu até música no Brasil, né? Esse lugar de encontro das pessoas, levando para lá academias ao ar livre, enfim, produzindo efetivamente cultura continuamente e resgatando essas questões culturais mais específicas. Por exemplo, na região do Maria Antônia tem uma associação de nordestinos. Precisamos valorizar isso, resgatar essa cultura através da associação. Tem uma associação dos mineiros, né? Resgatar essa cultura mineira. Enfim, Sumaré é um grande universo, né, desse mundo cultural, de várias facetas, para que a gente possa trabalhar, investir aí e resgatar essas culturas todas. E no esporte e lazer, candidato? O esporte vai na mesma direção. Nós temos que cuidar, investir nos nossos campos de futebol. Foi feita a reforma do centro esportivo, que estava abandonado, piscina, o campo. Já temos recurso para a reforma da quadra de baixo. Já estamos construindo algumas quadras de futebol de salão nas diversas regiões. E nós vamos continuar buscando recursos para construir centros esportivos em cada região e dar um pouco de autonomia para que cada região possa ali produzir mais esporte, cultura e lazer. Com administração e política, em janeiro deste ano, o prefeito Baquinha foi condenado em primeira instância em processo que foi acusado de irregularidades no uso das funções comissionadas. Como que o senhor lidará com esse tipo de assuntos, esses cargos de confiança que sempre são polêmicos nas administrações? Ele reduziu de imediato 500 cargos e foi criando sistematicamente leis para ir diminuindo sistematicamente o número de comissionados. O Ministério Público, dialogando com o Ministério Público, acatando sugestões do Ministério Público, e hoje nós temos um pouco mais de 400 cargos em comissão, que o próprio Ministério Público cobrou, Baquim resolveu essa questão. Eu quero tratar isso conforme a legislação exige, o Ministério Público entenda que assim possa ser feito. Hoje, Sumaré é uma prefeitura relativamente enxuta em relação ao passado que viveu, e se for necessário enxugar, nós vamos enxugar para que a gente possa seguir nessa direção. Agora, nós precisamos de pessoas trabalhando também, né? Eu acho que hoje está equacionado esse problema dos cargos em comissão no município. E o Baquim foi penalizado por isso, não porque ele tomou atitudes, fez leis, tomou iniciativa e foi diminuindo sensivelmente os cargos em comissão. Em relação à relação com o legislativo, é muito comum
troca de favores, né, a barganha política. Como que se dará em relação com a Câmara? A Câmara Sumaré sai de 13 e vai para 21. Eu acho que nós temos que estabelecer uma relação madura, ética, de diálogo constante com os vereadores, para que eles também possam efetivamente respeitar o executivo respeita o legislativo, a gente possa criar uma relação de ajuda mútua para que o município ganhe com isso. Sem a barganha. Sem a barganha. Eu acho que é desnecessário isso e é possível conversar, dialogar para que a gente possa avançar nessa direção e que na política a ética seja cada vez mais presente e seja preponderante. A relação com a população, como que ela se dará? Vai ser um governo... O senhor tem propostas de um governo transparente, alguma coisa diferenciada? Eu tenho uma experiência de vida, toda a minha trajetória de vida foi muito ligada aos movimentos sociais, né? Fiz teologia, filosofia, depois fui morar em favela, trabalhei com os cortadores de cana, trabalhei com os assentamentos. Então eu tenho uma história de vida muito ligada às associações de moradores, a cooperativas, aos movimentos sociais. Eu quero fazer um governo com um apelo muito forte à participação popular. Esse é meu sonho, esse é meu desejo, porque eu acho que a gente tem que olhar as coisas com mais olhares. A gente tem que trazer as pessoas para ajudar a gente a pensar a cidade, porque às vezes você parece não encontrar saída aqui e uma pessoa, às vezes, lá na ponta, consegue te ajudar e te dar, sinalizar solução para o problema. Então, o meu governo, quero que ele seja marcado por esse apelo popular, que a participação das associações de moradores tenha vida, os conselhos funcionem efetivamente, que as entidades sociais que prestam relevante serviço ao município, a PA, a Pestalozzi, a Caluz e outras tantas entidades que nós temos dentro do nosso município que prestam um serviço à população, seja como se fosse um braço do próprio governo, né? Que a gente dialogue muito, que o governo, nessa perspectiva, seja acolhedor e facilitador dessa relação com os segmentos organizados da sociedade civil. Candidato, com relação a isso que o senhor falou, o senhor pretende especificamente, não só no discurso, mas que a população tenha essa carência realmente de ser ouvida pela administração? O senhor pretende, inclusive, ter no seu governo algo com relação ao seu plano de governo, com relação ao orçamento participativo, a trazer a voz da população a chegar? E o senhor sabe disso, foi secretário de governo, sabe que muitas vezes esses olhares da população que vivencia as dificuldades no dia a dia, que pode transparecer e trazer uma solução para vocês da administração. Claro, essa relação é importante, né? Discutir o orçamento com a população. Eu acho que tudo isso é muito novo ainda. Nós precisamos, de fato, dialogar com a população, abrir um pouco o orçamento para a população, para que eles entendam como funciona esse orçamento, de onde vem esse orçamento e quais as prioridades que o governo entende ser necessária para caminhar, e também ouvir a população e, de repente, a gente fazer inversões de prioridade por conta desse apelo popular. Esses dias eu encontrei uma pessoa na rua que ele dizia o seguinte: você não tem que resolver problema de buraco, você tem que resolver o problema da habitação. Nós precisamos de casa para morar, né? Então, é a ótica dele. Ele entende que as outras coisas podem esperar, né? Mas a casa é urgente. Essa é uma opinião dele. Mas faz a gente refletir, porque se eu não posso resolver todos os problemas, quais eu tenho que priorizar? E ouvir a população e, às vezes, abrir mão disso para poder realizar outras coisas que é um apelo maior que a população pensa e vê. Para outras pessoas, a questão do emprego também é sensivelmente importante. Sumaré e Hortolândia são cidades que têm recebido nos últimos anos muitas empresas na área de tecnologia. E tem muitos candidatos que por aqui passaram que pretendem investir em escolas técnicas, cursos profissionalizantes, justamente para melhorar a qualificação profissional e para que a população da cidade consiga encontrar bons empregos também no município. O senhor acredita que esse é um caminho? O senhor adotará também no seu governo? Claro.
num município que cresce na velocidade que cresce Sumaré, com perspectivas de indústrias, nós temos que pensar na nossa juventude e capacitá-las para poder estarem aptas ao mercado de trabalho. No governo Fachin, ele trouxe o SESI, trouxe o Senai, aliás, o Senai já passaram por ele mais de 20 mil pessoas, né? Uma escola fantástica, extraordinária, Casa Brasil, né? O Projov, todos esses no sentido de recapacitar as pessoas, reciclar as pessoas, formar as pessoas para o mercado de trabalho. Sumaré, como disse no início, é campeã em geração de emprego. Gerou mais de 16 mil empregos, temos um saldo positivo entre demissão e admissão. E é nisso que nós vamos continuar investindo. Nós estamos trabalhando na possibilidade de trazer para o município uma faculdade do governo federal, né, uma faculdade para formação de técnicos. Está garantido já no governo Fachin, nós vamos construir no nosso governo uma escola técnica, uma ETEC, que o município já fez a doação da área, ali na região do Lucia, do Cristo. O município já fez o projeto, uma escola bonita de 3 andares. O recurso já está garantido junto ao governo federal, que vai ser transferido para o governo do estado, licitar e construir e assumir uma escola técnica no nosso município. Eu acho que é um ganho extraordinário, também um município do nosso tamanho, um município que cresce na área da industrialização, trazer para o município essa escola técnica para capacitar os nossos jovens. Senão, de nada adianta a gente também trazer indústria para o município e não capacitar. Eu acho que isso tem que correr bastante junto, né, paralelo, para que a gente traga indústria para o nosso município, mas também capacite a nossa juventude para esse mercado de trabalho. Candidato, em relação ao turismo, que alternativas o senhor tem para incentivar? O turismo na nossa cidade, a primeira ideia que a gente tem é de desenvolver um pouco o turismo rural, por conta da própria geografia nossa e por conta desse imenso território rural que a gente ainda tem. Os assentamentos têm trabalhado um pouco nessa direção e nós vamos ajudar a fortalecer essa ideia do turismo rural no nosso município. Em relação à zona rural da cidade, o senhor acredita que ela tenda a diminuir cada vez mais? A zona rural, nós temos muito espaço ainda dentro do próprio perímetro urbano por conta da forma como foi se desenvolvendo o município, muito espaço de crescimento ainda dentro da própria urbano do nosso município. Agora, é claro que se a cidade tende a crescer do ponto de vista industrial, a tendência é diminuir um pouco a zona rural do município. Eu acho que isso é inevitável, o crescimento deve continuar um pouco por esse caminho. Candidato, ontem nós tivemos aqui a pergunta de um ouvinte, inclusive aqui da Rádio Você, a respeito de melhorias na rodoviária. O governo do senhor pretende realizar alguma melhoria na rodoviária de Sumaré? Rodoviária em Sumaré é um problema, uma cidade desse tamanho, né? Precisamos trabalhar para buscar uma melhoria já naquele espaço que nós temos, em cima da rodoviária. Nós vamos construir o restaurante popular, né? E nessa questão, aproveitar e melhorar já o espaço físico do uso da rodoviária. Mas precisamos trabalhar muito para ver se a gente consegue trazer para o município uma rodoviária maior, para que ela possa prestar um serviço melhor à nossa população. Candidato, gostaria que o senhor explicasse aqui no seu plano de governo. O senhor diz o seguinte: aperfeiçoar os mecanismos de arrecadação para ampliar os recursos próprios. Como isso vai funcionar? O senhor pretende criar algum novo imposto, aumentar algum imposto? Não, eu acho que o município tem vários instrumentos. O imposto é um deles, que tem que ir, no mínimo, ir adequando o imposto à questão inflação, à questão natural dos ajustes dos impostos. Mas eu acho que uma forma de melhorar o orçamento do município, a exemplo do governo Fachin, é buscar recursos junto ao governo federal. Nós buscamos, o governo do Fachin buscou recursos na ordem de 180 milhões, 210 milhões de investimentos para tratamento de esgoto, para a questão de contenção de enchente, que o governo federal pode ajudar. Eu acho que são fontes, emenda parlamentar, a gente tem que continuar buscando esse caminho junto aos deputados em Brasília,
para buscar recursos, às vezes sem necessidade, às vezes, de precisar aumentar significativamente o imposto ou a contribuição da população. Acho que são vários instrumentos que a gente precisa avaliar e ver onde a gente pode buscar recursos sem precisar necessariamente onerar a população. Em algumas cidades há o IPTU zero. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho que só se tiver uma outra fonte que compense essa, né? Até porque hoje a lei de responsabilidade fiscal condena os prefeitos que abrem mão de receita, né? de renúncia de receita. Eu acho que Sumaré não dá para fazer IPTU zero. Sumaré precisa de mais recursos para dar conta e vencer demandas reprimidas historicamente no nosso município. Oxalá um dia a gente conseguisse zerar o IPTU da população e dar conta ao mesmo tempo das demandas do nosso município. Em relação ao comércio da cidade de Sumaré, o plano de governo do senhor contempla alguma medida em relação ao comércio? O comércio de Sumaré, nós temos que, nessa linha ainda de diálogo com as instituições, nós temos a Associação Comercial do município. Pretendo, se eleito, sentar com a Associação Comercial e pensar junto com a Associação Comercial alguma coisa específica para poder também o governo ser facilitador para que os comerciantes possam ali viver, ali produzir um comércio de qualidade à população da nossa cidade. Por que votar no senhor? Por que votar em mim? Primeiro, porque eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Sumaré. Quando cheguei em Sumaré em 1979, vim estudar, estudei filosofia, estudei teologia, sociologia, num período muito importante da minha vida e no contexto dessa cidade. Foi ali que aprendi, ali que convivi com a população. As pessoas chegavam em Sumaré e iam morar nos bairros, não tinha ônibus, não tinha água, não tinha equipamentos sociais, não tinha escola. Cheguei a dar aula em container ainda, na região de Sumaré, e criei uma relação muito forte com esse município, criei quase que uma relação de pertença a esse município. Depois saí, fui fazer trabalhos, voltei para Sumaré, já há 16 anos estou na região, estou no município. Então, votar em mim significa votar em alguém que tem compromisso com a cidade, que é um novo na política. Eu nunca fui prefeito, tenho vontade de ser prefeito dessa cidade para continuar as coisas que deram certo no governo Baquim e poder avançar ainda muito mais, trazendo para a nossa cidade qualidade de vida, segurança, esporte, lazer e essa coisa que faz parte da minha história de vida, de fazer de Sumaré um governo com esse apelo forte à participação popular, com a ajuda da população, a gente cuidar e cuidar bem da nossa cidade. O senhor disse que o seu governo seria um governo de continuidade. O que o senhor, por exemplo, faria diferente do que fez o prefeito Baquim? Primeiro, o meu governo é meu governo, né? Eu tenho a possibilidade de continuar as coisas que deram certo no governo Baquim. Não diria um governo de continuidade, um governo de continuar aquelas coisas que deram certo. Aliás, essas coisas que estão sendo conquistadas, inclusive no governo Baquim, e que elas só vão ser possíveis de realizar efetivamente no próximo governo, eu gostaria, porque essas coisas também foram conquistas que ajudei a buscar, a construir, e gostaria de continuar realizando essas coisas. Mas quero inovar numa série de outras coisas, sobretudo na minha perspectiva de um governo mais popular e participativo. O que o senhor acha que deu errado no governo do Baquim? Eu acho que no governo do Baquim deu muito certo. Se a gente fazer uma retrospectiva de como o Baquim assumiu a prefeitura de Sumaré no primeiro mandato, há mais de 10 anos, que não tinha CND, que não vinha recurso do governo federal, de emenda parlamentar, com o pior orçamento da região metropolitana de Campinas, né, em torno de R$700 per capita, com uma dívida assombrosa, né, com problemas de atraso de pagamentos, parcelando pagamentos. Então, eu acho que o Baquim levou 2 anos do primeiro governo dele para poder equacionar, reorganizar a questão do endividamento do município, reaver a CND e começar a buscar recursos
no governo federal, sem um deputado na cidade. Então, foi um trabalho muito grande do governo Baquim em fazer os avanços que ele fez na cidade de Sumaré. Então, eu acho que, se eu for apontar erros no governo Baquim, poucas coisas. Eu acho que o governo do Baquim deixou, talvez, a desejar nessa relação com as pessoas, com a comunidade, por conta, inclusive, dessa situação, desse contexto encontrado pelo Baquim no momento em que ele assumiu. E é preciso entender Sumaré dentro dessa conjuntura. Não dá para entender Sumaré fora dessa conjuntura de um município que se endividou muito, né, que empobreceu muito. A falta da água foi condição para que se chegasse também a isso. O município não podia trazer desenvolvimento porque não tinha água. A primeira coisa que me perguntavam quando fui para o governo nós queremos vir para cá, mas tem água na cidade? Né? Uma série de fatores contribuiu para que Sumaré chegasse ao caos que chegou, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de endividamento. O Baquim está terminando o mandato dele sem fazer um empréstimo sequer, porque não tem condições de emprestar, né, por conta do endividamento. Então, acho que o governo Baquim foi um governo que vai marcar a história. Eu acho que vai marcar a história. Claro que nós precisamos continuar as coisas que deram certo, inovar e avançar na nossa cidade. Candidato, o senhor, caso o senhor eleito, quando o senhor terminar o seu mandato, o senhor quer ser lembrado como prefeito que fez o quê? Qual o seu projeto, aquele que está lá, o seu anseio pessoal que o senhor quer realizar como carro-chefe do seu governo? Eu quero resolver o problema da saúde. Terminar o meu governo, eu quero resolver o problema da saúde e a população ser mais bem cuidada. Eu tive experiências terríveis na área da saúde quando vivi na favela. Né? Encontrei pessoas com problema de hanseníase, com lepra, confinadas em barraco. Encontrei senhoras com bicho no pé, crianças no meio do lixo, no meio de esgoto a céu aberto, com ferida. Transformamos o nosso barraquinho em um pequeno ambulatório, e ali aprendi a fazer curativo, a dar injeção, até a gente capacitar mulheres da pastoral da saúde para poder atender essa população. E começamos um trabalho, o primeiro trabalho foi na saúde, porque era uma situação gritante nessa comunidade e nas comunidades que também. Então, eu sei o quanto é importante a saúde para a nossa população e, sobretudo, para a nossa população que não pode pagar um plano de saúde. Inclusive, eu não tenho plano de saúde por opção. Né? Então, a saúde pública, para mim, é uma das bandeiras que me faz sentir e ser sensível a essa causa para poder trabalhar e resolver. Outras coisas no governo, eu gostaria de deixar a cidade com 100% de esgoto tratado, gostaria de deixar a cidade já com os viadutos prontos, com as pontes prontas, uma série de coisas. Mas um que minha alma me faz sentir é a questão da saúde. Muito bem, agradeço ao candidato Francisco de Assis Pereira de Campos, o professor Tito. O senhor tem mais 3 minutos para as suas considerações finais, professor. Eu quero agradecer imensamente o Liberal por a gente poder ter passado essa parte da manhã conversando sobre assuntos importantes no nosso município. Nosso município tem grandes desafios. Sumaré desafia a gente a cada instante, a cada momento, a todo dia. Então eu quero agradecer essa oportunidade e pedir à população de Sumaré um voto de confiança para que a gente possa continuar trabalhando com o nosso município, fazendo da nossa cidade uma cidade cada vez melhor para se viver.